O santo do dia 10 de abril. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Madalena de Canusca e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 10 de abril. Madalena Gabriela de Canusca nasceu em Verona no dia 1º de março de 1774, no século XVIII, na Itália, de uma família nobre e rica. Terceira de 6 irmãos, com apenas 5 anos ficou órfã de pai. 2 anos depois foi abandonada pela sua mãe, que recasou com o Marquês de Zenete de Mantua. A educação de Madalena de Canusca e de seus 4 irmãos foi confiada nos anos seguintes a uma governanta francesa bastante severa, que, não empreendendo o caráter da menina, tratava com excisão e dureza. Aos 15 anos, Madalena foi acometida por uma febre misteriosa, como também por uma dor inquiática e violentíssima, e uma grave forma de varíola. Essas doenças causaram-lhe crônica uma dolorosa contração nos braços, que pioraram com o passar dos anos. Durante a convalescência, desabrochou e nela a vocação religiosa e o desejo de entrar para o convento. Porém, não conseguia deixar o pensamento pobres e necessitados que frequentavam o átrio do palácio paterno. Ela sustentava-os muitas maneiras. Aos 17 anos, o seu confessor Carmeli Estevão do Sagrado Coração aconselhou fazer um período de experiência no Mosteiro de Santa Teresa, em Verona, e depois, naqueles dias, nas Carmelitas Descalcadas, em Genelísio. Após alguns meses em ambas experiências, concluíram-se com sua volta a casa. Por não ser idônea à sua vida claustral, porém, priora do convento de Verona, escreveu-lhes e Deus manifestou com clareza a sua não idoneidade para a vida religiosa. Descalca, porém, isso não queria dizer que a recusava como esposa. Então, a priora propôs outro diretor espiritual, Padre Luiz Ribeira, que a exortou a prestar um serviço de caridade na sua família no mundo. Em 1799, no século XVIII, Madalena de Canusca recolheu da rua 2 jovens abandonadas e as colocou provisoriamente em um apartamento no bairro mal afamado de São Zero. Em 1804, no século XIX, hospedou-se em seu palácio Napoleão Bonaparte, de passagem por Verona. Napoleão teve a oportunidade de conhecer e admirar Madalena de Canusca e seu zelo apostólico, por isso ofereceu-lhes o ex-mosteiro das Agostinianas. Assim nasceu o primeiro Instituto das Filhas da Caridade, aprovado em 1816, no século XIX, pelo Papa Pio VII. E ali, Madalena de Canusca e a assistência dos enfermos, mas sobretudo instituiu a escola para a educação e formação de moças, e muitos jovens foram atraídos pelo carisma de Madalena e das suas co-irmãs. Com o passar do tempo, surgiram novos institutos em Veneza, Milão, Bergamo, Trento. Na congregação era rejeitada toda forma de tristeza ou melancolia. A fundadora aconselhava mais que o rigor excessivo, um sereno abandono à vontade de Deus no Instituto de Bergamino. Madalena fundou o primeiro centro para as professoras camponesas e seguir a ordem da Terceira das Filhas da Caridade, aberto também às mulheres casadas ou viúvas, que se dedicavam sobretudo à formação das enfermeiras e professoras. O amor do crucificado ressuscitado, a ordem do coração de Madalena Canusca, que com as companheiras tornaram-se testemunhas do mesmo amor em 5 âmbitos especiais: escolas de caridade para a promoção integral de pessoas,
a catequese a todas as categorias, privilegiando-se os distantes, a assistência voltada principalmente aos enfermos dos hospitais e os seminários residenciais para formar jovens professores de áreas rurais e preciosos colaboradores e dos párocos nas atividades pastorais. Cursos de exercícios espirituais e anuais para as demais da alta nobreza, com o objetivo de intervê-las espiritualmente envolvidas nas várias áreas criativas. Em seguida, essa atividade se estende em todas as categorias de pessoas, sobretudo, façam conhecer Jesus Cristo, a grande paixão e o coração Madalena, a grande herança da filha dos filhos da caridade, chamam-se a viver a uma disponibilidade radical, disposando-se pelo serviço a servir e a qualquer paz, até mesmo o mais remoto. Nos últimos anos de sua existência, Madalena de Canossa começou a ter frequentes crises de asma, fortes dores nas pernas e nos braços. Na rua cela do seu convento não havia nenhum genuflexório para rezar, dizia, eram suficientes os degraus diante da janela. Em 10 de abril de 1835, no século XIX, pediu às suas irmãs para segurá-la em pé, a fim de rezar as 3 Ave-Marias a Nossa Senhora das Dores, a qual tinha uma devoção toda especial. Da terceira Ave-Maria, narram, elevou os braços aos céus e, com um grito de alegria, deu a mão postas, reclinou-se a cabeça no ombro de uma co-irmã. Madalena Gabriela Canossa veio a falecer. Maria Madalena Gabriela de Canossa foi beatificada em 1941, no século XX, pelo Papa Pio XII, e em 1988 foi canonizada pelo Papa João Paulo II. Outros santos e beatos celebrados no dia 10 de abril na Igreja Católica. Os santos Terecínio Africano, Máximo Pompeu, Alexandre Teodoro e 40 companheiros foram martirizados no século III, no ano de 250, pela ordem do imperador Décio, do Império Romano. Santo Apolônio, presbítero e mártir de Alexandria, no Egito, no século III, no ano de 255, também pela ordem do imperador Décio. São Palácio, bispo em Alceres, na cidade de Neustria, na atual França, faleceu de morte natural no século VII, no ano de 658. São Beda, o jovem monge de Gavelo, na Valência, atual Venécia, na região da Itália, faleceu de morte natural no século IX, no ano de 883. São Macário, peregrino de Grandes Frades, atualmente na Bélgica, faleceu no século XI, no ano de 1012, de morte natural. São Furberto, bispo em Chartres, na França, faleceu no século XI, de morte natural, no ano de 1029. O beato Antônio Nigros, presbítero da Ordem dos Peregrinos, martirizado em Tunis, no litoral da África, em Belfort, no século XV, no ano de 1460, pelos muçulmanos. O beato Marcos de Bolonha Funcione, presbítero da Ordem Menores de Picera, Eremília, Romênia, na região da Itália, faleceu no século XV, no ano de 1479, de morte natural. São Miguel dos Santos, presbítero da Ordem da Santíssima Trindade de Valladolid, na Espanha, faleceu de morte natural no século XVII, no ano de 1625. O beato Bonifácio Zucuri, presbítero da Ordem dos Frades Menores Conventuais e martirizado no campo de concentração de Dachau, próximo de Munique, na Alemanha, pelo exército nazista de Hitler, no século XX, no ano de 1942, morto fuzilado. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica, dia que a Igreja Católica celebra Santa Madalena de Canossa,